Olá, tudo bem com vocês? Um momento, né, para nós estarmos juntas. E eu gostaria de falar para vocês, né? Nós tínhamos marcado um acampamento para as mulheres da Comunidade da Graça, de Atibaia, em março, mas devido à pandemia nós rompemos esse compromisso, né, com o hotel. E nós vamos fazer esses momentos, serão quatro momentos que nós gravamos palavras, né, para vocês, para que vocês se sintam amadas, né, se sintam importantes para nós, porque vocês realmente são importantes. E esse acampamento nasceu no nosso coração, seria o nosso primeiro acampamento. Por isso que nós não vamos abortar isto, né? Por isso que nós fizemos essas séries de gravações, serão 4 gravações, com a Narjara, com a pastora Cristiane, com a Gabriela e a minha. E para que vocês desfrutem, né, daquilo que Deus tinha colocado no nosso coração de tema, de trabalho com vocês. E esse tema aqui, o tema do nosso acampamento seria este: Mulher, você é livre. E nasceu no nosso coração, particularmente no meu coração, porque eu fui num evento e eu vi 2 livros, né? E um livro falava de A Honra do Rosa. E a honra do Rosa tem a ver com quão importante a figura de uma mulher no mundo. Quão importante é. Quanto nós carregamos uma essência divina, uma essência feminina, uma essência de cuidado, de zelo, de oração, de gerar. E a gente vai perdendo isto, né? E carregamos também com tudo isso o poder de ser mulher, né? Porque há um poder nisto. Eu sou mulher, há algo assim que nasceu no coração de Deus. Porque Ele falou, vamos fazer alguém que vai completar o homem. Vamos fazer alguém... Foi uma obra-prima, realmente. Então, eu me senti isso quando eu vi esse livro e eu falei, eu quero passar isso para minhas amigas. É um prazer grande você ser mulher, com todas as nossas limitações e problemas, mas é uma honra. E há um lugar para você ocupar que só você, mulher, pode ocupar. Só você, mulher, pode ocupar. Então, nós fizemos, para você se sentir, né, acariciada, nós fizemos esse bloco, junto uma caneta, esse bloco que foi pensado na cor, nos detalhes, nas flores, né, a capa. Aqui você vai escrever o seu nome, eu sou livre, né? Então, isso tudo para trazer à memória aquilo que você realmente significa para Deus. Fizemos também esse body splash aqui, que é um perfume, né? Lembrando que você tem um perfume particular, você marca de alguma maneira o lugar onde você está. E o perfume é uma marca muito interessante, né? E fizemos também esse creme hidratante, lembrando que você precisa se cuidar, porque afinal de contas você foi feita mulher, e mulher precisa se cuidar, tá bom? Então eu quero falar para você que você é muito querida, muito bem-vinda, e que para o próximo ano, quando o Senhor realmente preparar, nós vamos fazer o nosso primeiro acampamento de mulheres. Mas nós não deixamos de fazer essa marca, né? Porque o Senhor tem uma força para a mulher. Ele tem uma honra para você que é mulher, tá bom? Amo você e que você seja muito abençoada. Um beijo. Boa noite, amadas. Que alegria poder estar aqui com vocês. Meu nome é Narjara e eu fui convidada pela minha pastora Marisa para compartilhar uma palavra ao coração de vocês. E nesses dias tenho pensado muito sobre as verdades do reino de Deus. E uma delas que a pastora Marisa pediu para eu falar é sobre a liberdade. O tema do nosso acampamento seria Mulher, você é livre. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse tema. E eu queria perguntar para você, o que é liberdade?
O que você considera ser livre? O que é para você ser livre? E eu queria falar um pouquinho sobre o que o mundo considera ser livre. Né? O que a gente escuta na TV, né? Na internet, nas redes sociais sobre ser livre. O que significa, né? E o que eu tenho mais ouvido é: ser livre é poder fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. O que nós mais ouvimos das mulheres da nossa geração que se consideram livres é que elas podem fazer o que querem, quando querem e do jeito que querem. Mas eu quero perguntar para você agora o que a palavra de Deus diz que é ser livre. O que Deus diz para nós, o que significa a liberdade para Deus. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, é um versículo bem conhecido, e ele fala sobre o significado da liberdade. E diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui, segundo a palavra de Deus, diz: a liberdade é conhecer a verdade. Só é livre quem conhece a verdade. E eu queria falar sobre o contrário desse versículo. O que seria o contrário desse texto? Então seria alguma coisa mais ou menos assim: conhecereis a mentira, e a mentira vos escravizará. E é bem sério esse contrário desse texto, né? Se nós conhecemos a mentira, ela nos escraviza. Então é sobre isso que eu quero falar. Que nós temos levado como verdade na nossa vida? O que é verdade para nós? O que é verdade para você? O que é verdade aí na sua casa? E sobre essa liberdade, eu vou falar um pouquinho sobre o que o mundo diz e sobre o que a palavra de Deus diz. Então, eu queria começar primeiro sobre essa frase que a gente falou. Esta é uma mentira que muitas vezes nós estamos recebendo como verdade na nossa vida. De que liberdade é poder fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. Esta é uma mentira que muitas vezes nós temos recebido no nosso coração. E eu vejo muitas mulheres cristãs declarando isso. Eu quero ser livre porque eu quero fazer o que eu quero. Mas a palavra de Deus, lá em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 9, vem a verdade da palavra de Deus. Essa verdade tão poderosa que nos liberta. E eu quero compartilhar ela com você, que está lá em Eclesiastes 11, 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará julgamento. Sabe, queridas, muitas vezes nós declaramos mentiras que nós escutamos aí fora como verdades para nós. E nós nos esquecemos da verdade da palavra de Deus. Sabe, fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer, isso não é ser livre. Porque tudo o que nós fizermos, um dia nós vamos prestar contas diante de Deus. Todas as nossas decisões, as nossas atitudes, elas vão ser um dia prestadas contas. E nós precisamos tomar cuidado em achar que liberdade é sair fazendo as coisas do jeito que eu penso ser correto, porque eu vou prestar contas diante de Deus. E o outro texto está lá em Gálatas, capítulo 6, é um texto bem conhecido, Gálatas 6, 7, que também fala sobre essa questão, que diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Sabe, esses são dias que as pessoas que se acham livres para fazer o que querem, do jeito que querem,
se esquecem desse princípio da palavra de Deus. Que tudo o que nós plantarmos, nós também semearemos. Nós também vamos colher. Como diz o pastor César, a fatura sempre vem. E eu fiquei pensando quantas mulheres, se achando livres por acharem que podem fazer o que querem, estão presas. Presas nas consequências das suas decisões erradas, das suas atitudes erradas. Porque fizeram as coisas segundo aquilo que elas achavam ser o melhor, segundo a sua própria opinião. Nós somos a geração da opinião. Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo acha alguma coisa, né? E são dias que nós, como mulheres cristãs, precisamos tomar muito cuidado. Aqui nós estamos falando que só é livre quem conhece a verdade e não quem tem a opinião. A liberdade não é para quem tem opinião à vontade. A liberdade é para quem conhece a verdade. Então eu quero dizer para você, amada, não creia nesta mentira de que ser livre é fazer o que quer, porque um dia nós vamos prestar contas. E tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Nós vamos experimentar a colheita, a fatura vai vir. Então, muitas vezes nós acreditamos e deixamos essa mentira entrar na nossa vida, né? A segunda dela, e essa, gente, o que eu vi nas redes sociais, essa frase, eu fui fazer minhas pesquisas e foi uma das frases que eu mais ouvi sobre definição de liberdade. Meu corpo, minhas regras. Como nós temos ouvido mulheres falarem isto? Eu faço o que eu quero do meu corpo. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. E essa é até uma das frases usadas para as feministas de legalização do aborto. E eu fiquei pensando nesse texto, né, nessa frase, e fui pesquisar o que a Bíblia diz sobre isso. E aí eu quero compartilhar com você o texto que está lá em 1 Coríntios 6. É um texto também bem conhecido. E é isso que a palavra de Deus diz sobre o nosso corpo. 1 Coríntios 6, 19. Que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Gente, como eu amo a palavra de Deus. Como ela é sensacional. Como ela deixa as coisas tudo tão claras. Aqui esse texto diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, onde ele habita. E que não é nosso. Esse texto é bem claro dizendo, o corpo não é seu. O corpo é de Deus e ele pagou um alto preço por ele. Jesus pagou um alto preço. E aqui diz que o nosso corpo foi feito para glorificar a Deus. E quantas vezes eu vejo mulheres cristãs acreditando nessa mentira. Meu corpo, minhas regras. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. E isso é uma mentira que muitas vezes nós aceitamos como verdade, mas a verdade diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, onde ele habita. E ele foi feito para glorificar a Deus. E aí uma pergunta que eu quero fazer para você pensar aí na sua casa. Se você hoje, eu chegasse para você e dissesse assim, o Espírito Santo vai te fazer uma visita hoje. Como você prepararia a sua casa? Olha, eu confesso que eu ia fazer uma bela de uma faxina. Eu ia tirar todas as bagunças, eu ia limpar tudo, janela, vidro. Eu ia fazer uma boa faxina. Depois eu ia decorar, eu ia pôr minhas flores, eu ia pôr a melhor roupa de cama. Só que agora a pergunta é, o que você está fazendo com o seu corpo? Ele é a habitação do Espírito Santo. Como nós estamos cuidando do nosso corpo? Como nós estamos cuidando da casa do Espírito Santo, onde ele habita? E aí eu vejo muitas mulheres que se acham livres, meu corpo, minhas regras, que estão presas em enfermidades, em doenças,
em dores, porque estão presas, por causa que não estão cuidando dos seus corpos. Porque esquecem que o seu corpo era para glorificar a Deus. Eu escutei uma vez da doutora Rosana Alves, numa ministração que nós fomos dela. Ela é uma médica muito conceituada e ela disse assim: o que você coloca no seu prato diz muito sobre a sua fé. Sabe, queridas, esses são dias que a gente pensa assim: eu sou livre, eu posso comer o que eu quiser. Eu posso comer doce, eu posso comer meia-noite e dormir, eu posso... Ok, você pode. Mas eu quero dizer para você, esse corpo não é seu. Esse corpo é a habitação do Espírito Santo. E muitas vezes, por acreditar nessa mentira, nós estamos presas com colesterol alto, com diabetes, né, cheia de doenças totalmente evitáveis. Porque em nome desta falsa liberdade, nós não cuidamos do nosso corpo. Nós dormimos mal, dormimos tarde, né? Acordamos tarde. E aí entra gente, que eu vou ter que confessar para vocês. Eu ainda não estou 100%. Eu estou falando aqui para vocês, mas eu não estou 100%. Olha, eu falei assim, que eu ia parar de ir no médico. Porque toda vez que eu ia ao médico, o que eu escutava, desde o oculista até a ginecologista, você precisa fazer exercícios. E aí, em vez de fazer exercício, eu parei de ir no médico. Brincadeira, amadas. Mas sabe, é uma coisa que a gente leva na brincadeira muitas vezes. Eu sou livre. Eu já tenho tantos problemas, olha, ainda tenho que cuidar da alimentação, fazer exercício, é coisa demais para mim. Mas aí nós esquecemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos doentes, porque nós não temos cuidado do nosso corpo, porque nós achamos que nós somos livres para comer, para dormir mal, para não fazer exercícios. E essa é uma mentira, sabe? Que nós temos acreditado. E aí, às vezes, a gente até faz dieta. Mas a gente faz com a motivação errada. A gente faz porque a gente quer ficar magra igual a vizinha, porque a gente quer ficar linda, maravilhosa. Mas a verdade é que nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque ele é um templo do Espírito Santo. E porque Deus quer usar o nosso corpo para glorificá-lo. Uma terceira mentira que nós temos acreditado é: quero ter sucesso, ser bem-sucedida, e isso está acima de tudo. Sabe, eu gosto muito das redes sociais, eu gosto de ver, eu gosto de fazer cursos pela internet, eu uso bastante a internet, e ela é ótima. Eu tenho descoberto muitas coisas legais nas redes sociais. Mas eu também escuto muito isso de muitas blogueiras que eu sigo. A minha carreira está acima de tudo. A minha profissão está acima de tudo. E sabe, eu quero dizer para vocês que esta liberdade que nós conquistamos de trabalhar fora, de ter a nossa carreira, de sermos bem-sucedidas, muitas vezes se torna uma prisão. E eu quero compartilhar com vocês um texto muito conhecido por nós mulheres, que está lá em Provérbios 31:10, que é a mulher virtuosa. E quando eu falo sobre essa questão de que Deus é o que mais se importa com que sejamos bem-sucedidas, que sejamos mulheres que tenham carreiras abençoadas, que façam a diferença nas suas profissões, é o texto da mulher de Provérbios. Eu não vou ler o texto aqui, mas depois você pode ler. Mas ele diz assim que esta mulher, ela é bem-sucedida. Ela sai, ela vende um terreno, eu falo que ela é corretora de imóveis. Mas ela é muito bem-sucedida. Mas o que eu mais admiro desta mulher é que ela não inverte as suas prioridades. A Bíblia diz que antes dela ir vendendo um terreno, ela cuida bem da sua casa. Ela cuida bem dos seus filhos. Ela cuida bem do seu marido. E porque ela fez tudo isso, ela é livre para ser bem-sucedida.
Sabe, queridas, o grande problema desta mentira que eu sou livre quando eu sou bem-sucedida, quando eu tenho uma carreira, quando eu tenho uma profissão, é quando nós invertemos as prioridades. Deus tem sucesso para nós, Deus quer isso para nós. Mas o problema está quando nós invertemos as prioridades. Quando nós colocamos as coisas que não são tão importantes à frente das que realmente são. E esta é uma mentira que a gente vai escutando e ela vai se tornando verdade para nós. E são dias que eu tenho visto muitas crianças. Ontem mesmo, assistindo o jornal, eu vi uma matéria de uma criança de 11 anos que está desaparecida. E diz que essa criança de 11 anos já tentou se matar. E eu fico pensando, aonde está a mãe dessa criança? O que ela estava fazendo? E não é na questão de julgamento, mas na questão de eu me autoanalisar. Onde está meu filho agora? O que ele está fazendo? Sabe, as prioridades, elas são bem definidas no reino de Deus. E muitas vezes nós esquecemos que existem prioridades. E nós colocamos as coisas da nossa carreira, da nossa profissão, do dinheiro, de ser reconhecida, acima dos nossos filhos, do nosso marido e até de nós mesmas, né? Então, quantas mulheres estão presas nesta mentira, acreditando que ser livre é ser bem-sucedida? E quantas mulheres acabam ficando decepcionadas, frustradas, porque não conseguem alcançar esse sucesso, mas porque perderam a dimensão do que é prioridade. E é tão interessante que Deus tem isso para nós, sabe? Eu também vivi num evangelho no começo, quando eu me converti, de que Deus queria que a gente ficasse na nossa casa, quietinha lá, cuidando do marido, dos filhos e em volta do fogão, né? Essa imagem que foi criada durante muitos anos. Só que o grande problema é que a gente saiu desta imagem de mulher, de avental, com bob na cabeça, mexendo a panela no fogão, e fomos para uma mulher que não está preocupada com nada, que só pensa em si mesma, egoísta. E Deus tem um equilíbrio para nós. Deus tem equilíbrio para mim e para você, né? E depois eu quero convidar vocês a lerem esse texto de Provérbios 31:10. E o último tópico que eu quero colocar aqui tem tudo a ver com o que eu estava falando das redes sociais. A gente vive numa geração que parecer é mais importante que ser. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente se compara ou tem inveja da pessoa lá da rede social, mas aí quando você vai ver a pessoa pessoalmente, você vê que não é aquilo que a gente estava vendo na rede social, né? A foto do perfil, foi tão interessante que esses dias a gente conheceu uma pessoa que a gente só conhecia pelo WhatsApp. E meu marido olhava para a pessoa e falava, não é ela. Mas era. É que a foto do perfil não tinha nada a ver com a realidade. E nós, muitas vezes, achamos que ser livre é parecer bonita, é parecer inteligente, é parecer divertida, é parecer charmosa. E isso não é ser livre. Isso muitas vezes tem levado mulheres a cadeias, a prisões. Eu tenho rede social e eu gosto de postar fotos e eu me comprometi comigo mesma de não postar fotos perfeitas. Porque eu tinha essa tendência também, de quando ia tirar foto, 200 fotos. Ah, não, mas apareceu um negócio aqui. Ah, não, mas agora meu cabelo ficou levantado. Porque muitas vezes nós achamos que parecer é mais importante que ser. E ser livre para parecer bonita, isso é uma mentira. Né? O Senhor tem liberdade para a gente aparecer descabelada. O Senhor tem liberdade para a gente não passar esmalte toda semana. E muitas vezes nós estamos tão preocupadas em parecer. Isso tem nos aprisionado. E nós temos visto a geração do empoderamento feminino. E nós temos escutado isso como liberdade.
Nós queremos ser livres, empoderadas. E quando eu estava preparando essa palavra, foi uma experiência tão legal que eu tive com o Senhor, porque eu falei, Senhor, como que eu posso falar que essa questão do empoderamento feminino, o que o Senhor pensa sobre isso, né? E o Senhor me levou para um texto dos meus preferidos, e eu queria que você abrisse, lá em Atos 1:8. É um texto bem conhecido. E aí o Senhor falou para mim, eu sou totalmente a favor do empoderamento feminino, mas esse de Atos 1:8. E aí eu quero ler com você. E aí eu fiquei tão emocionada quando eu li, eu já li esse texto zilhões de vezes, mas quando eu li nesse sentido do empoderamento feminino, o Senhor me trouxe muita alegria, que diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso é empoderamento. E receberão poder. Eu quero dizer para você, amada, você recebeu o poder do Senhor, o poder do Espírito Santo de Deus. Você já é uma mulher empoderada. Você não precisa se esforçar para ser empoderada. Deus empoderou você e a mim. Nós fomos empoderadas pelo Espírito Santo. Eu e você fomos empoderadas. E não é essa empoderada para parecer linda, maravilhosa, mas é o poder para amar, poder para servir, poder para formar, poder para influenciar. Eu e você recebemos o poder do alto, o poder dado por Deus, pelo Espírito Santo, para fazermos a diferença. E o Senhor trazia ao meu coração que quando nós cremos nessas mentiras que o inimigo coloca, através de novelas, filmes, revistas, quando nós acreditamos nessas mentiras, nós somos escravizados por elas. Quando nós cremos na verdade, nós somos libertas por ela. Sabe, queridas, esses são dias que o Senhor quer revelar as suas verdades a você, a mim, a nós, para que nós sejamos empoderadas por Ele, para fazermos a diferença na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, nas pessoas que nos cercam. Esses são dias que o Senhor quer levantar mulheres cheias de poder, empoderadas pelo Espírito Santo, para podermos levar a palavra de encorajamento, de liberdade, de levar as pessoas a certeza de que nós somos amados, que somos queridos do coração de Deus. Esses são dias que o Senhor tem chamado a mim e a você, colocado a cada uma de nós dentro das nossas casas, para formarmos os nossos filhos de maneira ainda com muito mais qualidade, de podermos ministrar a palavra para os nossos filhos, de podermos encorajar os nossos esposos, de podermos abençoar as nossas amigas, compartilharmos aquilo que o Senhor tem para nós. Mas isso só é possível quando nós entendemos que a verdadeira liberdade está em Jesus. Jesus conquistou esta liberdade para mim e para você. E ela vem através do conhecimento da verdade da palavra de Deus. Então eu quero desafiar você nesses dias em que nós estamos dentro das nossas casas por mais tempo para conhecer essas verdades. Esta verdade é quem vai nos tornar mulheres livres, empoderadas. E eu quero desafiar você a experimentar estas verdades. Sabe, queridas, muitas vezes nós temos tanto tempo nas nossas redes sociais, na televisão, e aí por isso nós esquecemos essas verdades e acreditamos nas mentiras. Mas quando nós voltamos para a verdade, quando nós voltamos para o plano original de Deus para nós mulheres, nós somos livres. Nós podemos ser bênção, podemos ser referência, podemos influenciar. E é isso que eu queria trazer para o seu coração nessa noite.
você é empoderada. O Espírito Santo que está em você te empoderou para amar, para servir e para influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Creia nesta verdade. Eu amo vocês. Saudades.